Agora, Yuri, a gente infelizmente para de falar um pouquinho de Minas Gerais, que sempre é assunto, né? Mas a gente volta a falar sobre a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Fontes aqui do governo afirmam que a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington foi uma nova tentativa de interferir nas eleições presidenciais aqui do Brasil. O governo brasileiro também descarta aceitar a indicação de Trump para a embaixada americana no Brasil antes de outubro, ou seja, deixar só para depois das eleições. Por isso a gente traz Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para essa conversa novamente. Porque, Manhota, por que interessa tanto aos Estados Unidos ter um aliado no poder aqui no Brasil, considerando inclusive a apuração que eu trouxe aqui no 360, de ver o tal do Daniel Pérez como uma espécie de preposto de Marco Rubio aqui no Brasil? Manhota. Essa é uma ótima pergunta, viu, Débora? E como toda boa pergunta, ela vem com uma resposta em múltiplas camadas, né? Então, o nosso Mil Folhas do Dia passa por diferentes dimensões, né? A primeira camada é a camada, digamos, político-ideológica, de agenda, e que tem a ver não necessariamente com o Brasil e Estados Unidos em si, mas que tem a ver com os grupos políticos que estão cá e lá, né? Então, existe uma articulação entre diversos grupos da direita internacional que entendem que a interlocução entre eles, caso todos estejam no poder ao mesmo tempo, lhes é favorável e ajuda a emplacar pacotes, né, de agendas que são interessantes a essas plataformas. Então, antes até de chegar ao poder, essas várias diretrizes e tudo isso vem sendo discutidas em conferências, em encontros. Existe uma transnacionalidade que não se pode perder de vista, e nesse caso, os americanos, nesse momento, né, ocupando o poder, a direita americana ocupando o poder nos Estados Unidos, tem interesse de conseguir constituir uma rede de diálogo e implementação de projetos que sejam condizentes com aquilo que eles acreditam, em termos de valores, em termos de prioridades, em matéria de definição de interesses. Dito isso, tem uma segunda camada que aí já entra no campo do que são os dois países, e para os Estados Unidos é o clássico admitir, querendo ou não, bem ou mal, que o Brasil é grande demais para que se seja indiferente, né? A gente está falando da maior economia da América Latina, a gente está falando da segunda maior democracia, indo nesse sentido apenas atrás dos Estados Unidos em número de pessoas, além de um país que está articulado internacionalmente em múltiplas plataformas, como é o caso do G20, como é o caso dos BRICS. É uma potência que promete, em matéria de futuro, ser muito estratégica, tanto no campo energético quanto no campo tecnológico, em assuntos relacionados à segurança alimentar, né? Nós somos potência agrícola e por aí vai. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Quando a gente ainda olha para essa dimensão de poder do Brasil, tem um elemento regional que não pode nos escapar também, né? O Brasil, querendo ou não, influencia posições de outros países na região, inclusive na hora de votar, na hora de produzir arranjos de integração, e quanto mais alinhado, eventualmente, esse governo brasileiro esteja dos Estados Unidos, maior é a capacidade dos Estados Unidos de gerenciar a região. E aí eu falo tudo isso para chegar, digamos, no suprassumo dessa conversa, que é a competição com a China, que se realiza não só no campo geopolítico mais amplo, mas que também se realiza aqui no nosso subcontinente em particular. Hoje, Washington vê, Débora e Yuri, a América Latina como uma região, um palco em que essa competição estratégica com Pequim acontece e, portanto, interessa aos Estados Unidos refrear a entrada, o poder e a influência chinesa nesse subcontinente, de modo que eles acreditam que administrações que sejam mais afinadas com o discurso dos Estados Unidos, né, mais ligadas às preferências e às formas de organizar
a política e economia do hemisfério ocidental na linha do que se pratica, né, em Washington, pode contribuir para alterar a influência que a China tem aqui e na região sobre investimentos, cadeias produtivas, tecnologia, infraestrutura, e aí o creme de la creme, né, para continuar aqui na produção da nossa torta de 1000 folhas, os chamados minerais críticos e terras raras. Então, eu diria que hoje não se trata apenas de trumpismo alinhado a bolsonarismo. Isso é parte da discussão, mas eu diria que além de trumpismo e bolsonarismo aliados como essa plataforma da direita transnacional, existe os Estados Unidos tentando olhar para si e pensando do ponto de vista dos seus interesses, qual eventual administração poderia ser mais hostil à presença chinesa aqui na região e qual, portanto, seria mais propensa a um alinhamento às prioridades de Washington. Eu acho que é isso que está em jogo, inclusive nessas, reiteradas tentativas de sinalizar apoio aqui na região, Débora e Yuri. Ana Manhota, muito obrigado mais uma vez, mas ainda não te liberaremos por hoje. Voltamos a conversar em instantes aqui no 360.